Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço com conteúdo, informação, música, alegria, gastronomia, moda, tem um pouquinho de tudo. Hoje nós vamos falar de compulsões, de como você se vê, de transtornos alimentares, de todos os tipos. Eu tenho certeza que é um papo muito importante porque fala muito sobre a gente. Por exemplo, quando você se olha no espelho, o que você vê? Você sabia que a imagem que você vê é sobre como você se sente, como você se percebe no mundo, com qual grau de comparação, é sobre o quanto você se ama independentemente de qualquer coisa. Corpos doentes podem ter qualquer forma ou tamanho. A distorção da autoimagem é o componente central. Recuperar a autoestima é um processo. É reaprender a se olhar com gentileza, é entender que o seu valor vai muito além da imagem refletida no espelho. E eu quero te convidar nesse momento a pensar um pouco na imagem que você representa, no quanto você está satisfeito ou não com ela, em que grau de prioridade se sentir bem te atinge. Nós somos todos perfeitos dentro das mais infinitas imperfeições. E esse é o barato da vida, cada um com a sua cor, seu sabor, suas origens, sua verdade, sua beleza. Então, aprenda a se amar do jeitinho que você é. Esse é o meu convite para você. Sejam bem-vindos. Vamos aos nossos convidados. Ela é referência em endocrinologia, metabologia. Vai nos explicar hoje como as alterações hormonais causadas pelos transtornos alimentares podem impactar a saúde. Bem-vinda, a doutora Elaine Dias. Tudo bem, Elaine? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bem-vinda. Ela possui uma trajetória sólida na pesquisa e no cuidado com pacientes com distúrbio de imagem corporal. É referência nacional no estudo dos transtornos alimentares também. Fisioterapeuta, professora, pós-doutorada. Bem-vinda, doutora Bianca Thun. Tudo bem, doutora Bianca? Como vai? Boa noite, obrigada por estar aqui, viu? Ela transformou sua própria dor em missão. Após viver na pele um transtorno alimentar, escolheu a nutrição como caminho de cura e acolhimento. Hoje veio partilhar um pouquinho dessa história com a gente. Bem-vinda, Amanda Costa. Tudo bem, Xará? Como vai? Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Ele é médico generalista, nutrólogo, tem uma vasta experiência clínica, conhecimento em saúde metabólica e um olhar profundo sobre obesidade e hormônios, ajudando pacientes a reencontrar o equilíbrio entre o corpo, a mente, o bem-estar. É isso que temos que ter, né? Bem-vindo, doutor Vinícius Sobreiro. Tudo bem, doutor? Tudo bom, querida? Como vai? Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vindo. Olha, ela é uma voz referência quando o assunto é transtornos alimentares. É psicóloga clínica, onisciência, escuta qualificada e muito acolhimento. Bem-vinda, Rogéria Taragano. Tudo bem, Rogéria? Oi, boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. E você aí de casa, avisa todo mundo, sintoniza na TV Aparecida. Nós estamos aqui com esse tema super importante. Daqui a pouquinho o programa sobe para o YouTube também. E você está convidado a compartilhar, jogar para frente aqui esse papo tão importante. Doutora Elaine, vamos começar com a pergunta. O que são, né, os transtornos alimentares? O que a gente compreende todos eles? Amanda, transtornos alimentares são transtornos que compreendem tudo que tem relação com o distúrbio de imagem também. O desequilíbrio. Tá? O desequilíbrio, exatamente. Então, o mais comum é o transtorno de compulsão alimentar periódico, que é caracterizado por você comer muita quantidade de comida em pouco espaço de tempo, e a característica principal é você perder o controle. O outro transtorno extremamente comum é a bulimia, tá? A bulimia é o transtorno de compulsão alimentar periódico, mas você tem a purgação, a punição. A pessoa se pune. Então, o que essa pessoa faz? Ela come bastante, ela fica triste, né, por ter perdido o controle, aí ela se pune. Aí ela induz o vômito, toma um diurético, toma um laxante, ou faz muita atividade física ao ponto de ter lesão. Outro transtorno extremamente comum, infelizmente, e é o transtorno que mais mata adolescentes, é a anorexia. Tá? Anorexia, a pessoa tem um transtorno de imagem. Ela se vê sempre grande, sempre acima do peso, apesar dela estar desnutrida, né? E aí várias complicações metabólicas que levam à anorexia, inclusive à morte. E outro transtorno que também é relativamente comum hoje em dia com as mídias sociais é a ortorexia. São aquelas pessoas que se vê pequena e, no entanto,
malham pra caramba, usam subterfúgios ruins, como anabolizantes, né, para se tornarem bem grandes, né, com bastante hipertrofia muscular. E tem outros transtornos menos conhecidos, que é a alcorexia, né, que é aquela pessoa que substitui a comida pelo álcool. Eu acredito que as autoras, né, que trabalham aqui também no Ambulim, elas vão agregar bastante com outros transtornos que não são tão conhecidos. Tem mais, gente, transtornos? Se me permitem complementar, ela comentou sobre a ortorexia, que tem essa relação da pessoa sempre buscar comer saudável, que tem uma dificuldade de olhar para outros alimentos, que ela vai entender ali que não é saudável, eu não posso comer. Então, uma busca incessante pelo saudável. E a vigorexia, que a doutora já comentou, que é essa busca incessante pelo físico robusto, forte. Alguns transtornos não são diagnosticados, mas a gente percebe uma relação mais difícil da pessoa com a comida, uma insatisfação que está sempre permanente, mesmo ela tendo atingido ali o físico dos sonhos, nunca está legal. Então, isso também pode ser considerado ali um transtorno não diagnosticado. E você vê como tudo está na mente, né? Porque você comentou aí da pessoa que tem a vida que come saudável e tal. É muito louco, porque assim, por mais que a gente coma saudável, quando você vê uma coisa muito gostosa, que você ame, você tem vontade de comer e você até se permite, às vezes, por mais que uma pessoa faça dieta, seja equilibrada. Poxa, adora uma torta de limão. Pode, de vez em quando. E essa pessoa que é extremamente regrada, quase não quebra, né? Então, é a mente que comanda tudo, né? Eu acho que não é a sensação do corpo de querer. Eu acho que a mente impede. É isso, doutor? É quase uma mente que impede você de querer muito aquilo? Acho que essa é uma das características básicas em muitos dos transtornos alimentares. Essa questão da necessidade do controle. Então, pensamentos muito rígidos, muitas regras alimentares que passam por cima do desejo e da vontade de comer e daquela relação gostosa e afetiva com a comida. Tudo isso é muito substituído por pensamentos rígidos, que a gente chama da parte da doença, né? Que se sobrepõe muitas vezes à parte saudável, que faz exigências o tempo todo em relação ao que não comer e muita restrição na maior parte do tempo. Você teve, né, Amanda, uma experiência com anorexia, foi isso? Exatamente. Então, ali entre os 15 e 16, eu tive um auge, né, do transtorno anorexia. Eu tinha uma distorção de imagem corporal, mas eu nunca tive excesso de peso. Então, eu tinha amigas ali da minha idade, que tinha um certo grupo ali com um perfil corporal um pouco diferente do meu. Eu era mais do esporte, então praticava handball, tinha o corpo um pouco mais desenvolvido, assim, com músculo, pernas mais torneadas. Que, engraçado, hoje é uma coisa que a gente, né, sempre almeja. Quero ficar lá com mais músculos. Mas naquela época, a moda era ter, né, a perna mais longínea, mais fininha. Então, eu comecei a buscar fazer dietas para emagrecer, para ficar parecida com as minhas amigas, usar o mesmo estilo de roupa. E eu perdi o controle. Eu comecei fazendo algumas restrições mais simples. Não vou mais tomar café da manhã. Não vou comer pão. Não vou comer arroz. Pesquisando na internet. De repente, eu estava fazendo jejuns muito prolongados. E assim, fui perdendo peso ao longo de um ano. De 50 quilos, que era um peso de adolescente saudável, eu passei a 29 quilos. Nossa, 29 é pouco? Não, muito. Eu usava roupa de criança, assim, tipo... Meu Deus. Tinha um frio absurdo. Nossa, eu lembro de alguns episódios, assim, de eu não conseguir dormir porque eu tinha muito frio. Mas... Também não tinha gordura nenhuma, né? Exatamente. E nem músculo, né? Não tinha nada, na verdade, nem né? Gordura, nem músculo. E nem osso também, né? Que causa osteoporose, né? Eu tive um dos sintomas que a gente tem num quadro de anorexia mais agravado, né? Quando você já tem essa perda de peso muito importante. Um quadro de amenorreia, que é quando a menina não menstrua mais. Então, isso poderia vir me trazer outros prejuízos, né, em níveis de fertilidade, mas também hormônios importantes, né, para a parte óssea. E quando você está vivendo o quadro, né, do transtorno, é como se você estivesse preso, né, dentro de uma situação, como a doutora bem colocou, de controle. Então, era muito mais importante para mim chegar naquele controle. Eu não vou comer, eu vou me privar para atingir um determinado peso, metas muito radicais, do que pensar, mesmo sabendo da gravidade, nesse cuidado. Então, eu fiquei em risco, realmente, né, de morrer, mas eu não tinha essa sensação, essa percepção.
E dentro disso, né, depois na recuperação, quando eu consegui recuperar, que demorou muito, a minha visão de como eu estava, quando eu visualizei que, nossa, eu estava cadavérica, aí que eu entendi que eu estava recuperando ali a minha normalidade de enxergar o meu corpo como ele realmente era, porque antes disso eu estava vivendo uma grande disfunção de imagem, distorção de imagem. Ô Bianca, doutora Bianca, como fisioterapeuta, o que é essa distorção de imagem corporal? Como é que a gente percebe que está tendo isso? Ou qual seria até o nosso olhar importante sobre os nossos filhos, pais, enfim, as pessoas que estão mais próximas, amigas? Que chama atenção, né, no relato dela é a insatisfação com o corpo. Então, quando eu não estou satisfeita, eu vou buscar resolver de alguma forma, né? Então, normalmente, isso parte muito da comparação, como ela falou, eu quero ter este corpo que todo mundo tem, e alguém elogiou esse corpo, não elogiou o meu. Então, quando a gente fala de distorção de imagem, é quando a pessoa não reconhece exatamente o corpo como ele é. Ela enxerga um outro corpo, normalmente deformado, muito maior, que não combina com aquilo que ela almeja, né? Então, ela vai buscar soluções para resolver isso, né? E a distorção da imagem corporal é um dos fatores que mantém o transtorno alimentar, porque a pessoa não reconhece que está, por exemplo, extremamente emagrecida, porque ela se enxerga grande, porque na comparação da referência dela, ela construiu uma referência de um corpo que ela nomeou grande, porque ele não é igual ao outro. Tá? Então, é assim que a gente forma a distorção da imagem corporal, principalmente ao longo da infância e adolescência. Doutor? Isso é só para complementar. A gente pode ter o efeito reverso, né? Que é aquele paciente magro também que vai buscar esteroides para poder ficar musculoso, mais forte, ter uma melhora de uma estética. Então, muitas vezes a gente vai para essa parte do emagrecimento, mas isso acaba sendo comum, né? Hoje em dia a gente tem uma procura muito grande sobre anabolizante, sobre até a reposição e otimização hormonal, mas temos que seguir os critérios aí para não ter nenhum problema e piorar mais a saúde ainda. Ô, doutor Vinícius, como que começa um quadro de compulsão alimentar assim? Aquela pessoa que, por exemplo, você não gostou de um doce, mas aí passou por um luto, ou perdeu um trabalho que queria muito, um namorado que queria muito, um casamento, e aí ela começou a comer doce todo dia, e aí 3 vezes por dia, e aí 4 vezes por dia, e começou a atacar a geladeira de madrugada, e aí só o doce não bastava, virou um monte de coisa, e quando ela viu, estava nessa compulsão por comida. É o emocional que a gente desconta na comida? Ou essa pessoa tem fome mesmo, está com algum desequilíbrio hormonal, tireoide, enfim? Tudo faz sentido. Além do desequilíbrio que ela pode ter, provavelmente o caso de ansiedade. Sempre a ansiedade é a porta aberta para ela começar a ter esses distúrbios. Então, ela sempre vai querer o quê? Uma coisa gostosa. Um carboidrato, um doce que acende sinal de grelina e leptina, aonde ela vai querer comer um pouco mais, principalmente as coisas gostosas, tá bom? E isso pode, de acordo com o metabolismo do paciente, às vezes ele faz muita atividade física, ou ele está tomando alguma medicação que ele pode aumentar ou ter um metabolismo um pouco mais acelerado, provavelmente ele vai ter uma certa fome maior. Hoje a gente sabe que uma das principais causas de transtorno de compulsão alimentar periódico são restrições, são dietas restritivas, tá? É um principal gatilho. Então, essa questão do controle, né? Aí a pessoa perde o controle, já que eu perdi o controle, agora eu vou comer, como se não houvesse amanhã. E a transtorno de compulsão alimentar é uma fome emocional, que a gente chama de fome hedônica. Isso. E tem estudos mostrando que tem uma alteração na região do nosso cérebro que chama núcleo acúmbeos, que essas pessoas têm menos serotonina. Então, elas ficam procurando o prazer a qualquer custo. E o que dá prazer para a gente de forma imediata é o quê? A comida, entendeu? Então, por isso que essas pessoas também procuram comidas mais palatáveis, como doce, comida gordurosa, que é uma delícia, entendeu? Molhos. Massa, molho, exatamente. Então, tem estudos mostrando que tem alterações neuroendocrinológicas, de neurotransmissores, enfim, principalmente a serotonina. Você deu uma dica aí muito interessante, né? Hoje é a síndrome da geladeira noturna, né? Que a gente tem os escapes. É o comedor noturno, né? É o comedor noturno é aquela pessoa que praticamente não come ao longo do dia e come 70% das calorias à noite. Mas porque ela tem vontade à noite ou porque ela não quer que ninguém veja o momento que ela está sozinha naquele ataque? Os dois, né? Ambos. Inclusive, é uma forma de você é uma característica, né, do paciente com transtorno de compulsão alimentar periódico, é comer escondido.
comer escondido de todo mundo porque ele tem vergonha. Ai, mas tem bastante gente que guarda, né, gente? Barrinhas de chocolate na mesinha de canto da cabeceira ali. E isso também tem relação com a dificuldade e a insônia. Muitos quadros de insônia que o paciente tem aquela dificuldade, o indivíduo tem uma dificuldade por ansiedade de dormir, ele acaba descontando e aí ele vai acabar comendo. Entendeu? Principalmente nesses horários. E piora mais a insônia, né? Sim. Piora a insônia, porque quando você come muito à noite... Você faz altera, um pico de insulina. Principalmente a parte da digestão, né? Então, a pessoa não consegue fazer digestão, aí acorda novamente e come novamente. Porque é uma coisa que dá prazer imediato, né? A comida dá prazer, muito prazer imediato. E sim, é o que eu falo para os pacientes, comida é uma forma de prazer. É o que você falou, gente, de vez em quando comer um bolo de chocolate, quem não gosta, né? Pelo amor de Deus. Então, é isso, é você trabalhar o equilíbrio sempre, Amanda. E o equilíbrio é o mais difícil a ser atingido. Então, às vezes, é mais fácil para algum profissional fazer muitas restrições. É o que eu falo para o paciente, ó, se eu falar para você, né? Cortar isso, cortar aquilo, praticamente cortar a vida, você vai chegar aqui magérrimo, mas até quando você vai chegar magro, né? E até quando isso vai ser sustentável, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tanto com os profissionais como com as pessoas, né, que já têm essa alteração dessa região do cérebro que chama núcleo acúmbeos. Isso é um detalhe. Desculpa. Pode. Todas essas falas, né, que cada um dos profissionais aqui está complementando, nos lembram que os transtornos alimentares eles são desordens de um âmbito multifatorial. Né? Não dá para a gente dizer que, olha, eu cresci numa família que me educou assim, assado, e por isso que eu desenvolvi um transtorno alimentar. Muitos pais, muitas vezes, se culpam, né, achando que foram responsáveis pelo aparecimento de um transtorno alimentar. Mas não, é muito mais complexo que isso, né? São muitas camadas, muitas questões envolvidas, tanto componentes emocionais, ambientais, né? Familiares, genéticos. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você está fazendo um diagnóstico de transtorno alimentar e, consequentemente, tratando um transtorno alimentar. Então, sempre a gente realmente precisa de uma equipe multidisciplinar para ter todos esses olhares aí, para que você possa ajudar uma recuperação e uma evolução bacana num transtorno alimentar. Isso é uma coisa importante. Assim, eu acho que é legal vocês primeiro explicarem exatamente o que é cada coisa, por que elas surgem, como que se manifesta na rotina da pessoa. Acho que é muito legal ficar aí o alerta para você olhar para o lado, né? Porque às vezes a gente olha para todo mundo que está da porta para fora e não olha quem está do nosso lado. Nossa esposa, nosso marido, nosso filho, um adolescente, nossa mãe, nosso pai. Às vezes esse transtorno está tão próximo, né? Está na gente ou em quem a gente é muito próximo e a gente acaba não percebendo. E aí, à medida que a gente percebe, o caminho é psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, endócrino, é todo mundo junto, né? Nessa coisa multidisciplinar. O que vocês acham? Que é a melhor solução, o melhor caminho. Nutricionista, né, com certeza, né, o nutricionista, psicólogo, psiquiatra, um endocrinologista, sem sombra de dúvida. É uma equipe multidisciplinar, porque é muito amplo. Quanto mais gente tiver assessorando aquele indivíduo ou paciente, melhor. Outro detalhe importante que a gente acabou esquecendo um pouquinho sobre esses picos de insulina durante a noite, né? O pico de insulina ele acaba atrapalhando, além do sono, toda a sua produção e cascata hormonal, porque é tudo feito pela reparação do sono. Então, quando a gente tem esse pico de insulina à noite, é uma noite de sono mal dormida, ela vai te acarretar em vários efeitos colaterais, inclusive até casos, às vezes, de atrapalhar a dislipidemia em exames, esteatose hepática, algumas alterações em exames que a gente consegue detectar depois. Então, assim, para resumir, para ficar claro para mim, que aí fica para quem está em casa também. Uma compulsão alimentar, um distúrbio alimentar, seja para quem se vê gordo e é magro, anorexia, bulimia, quanto a compulsão de comer muito, ela vem sempre a partir de um desequilíbrio emocional, é isso? É multifatorial, mas o desequilíbrio emocional é ali um gatilho bem importante. Tanto é que, pensando aqui no transtorno alimentar e nessa questão do tratamento, é difícil de identificar e, por isso, até você levar a pessoa para o tratamento, o indivíduo que está sofrendo transtorno alimentar, também pode ser um desafio. Então, a tua pergunta, Amanda, mas quem eu chamo primeiro? Quem é que vai tratar esse paciente? Todo mundo de uma vez? Às vezes o paciente não aceita o tratamento, né? E de todos esses profissionais. Porque parte do processo do transtorno, né, a doença, quando ela está ali latente, é não aceitar a ajuda, é querer manter aquele controle absoluto, absurdo. No caso da compulsão alimentar, talvez até a gente consiga acessar esse paciente de uma forma mais fácil, né? Porque ele já identifica que aquilo está gerando ali um problema físico, um problema metabólico, como o doutor falou, né? Está te
trazendo ali alterações nos exames, mas para os outros transtornos é muito desafiador, né? Então, às vezes, assim, o paciente aceitou ir na sessão com a terapeuta, excelente, já é um canal para a gente começar esse tratamento. Aceitou fazer uma consulta com o psiquiatra, perfeito. Aceitou ir ao nutricionista, é um caminho também. E é muito importante ter esse apoio da família também, né? Porque o paciente com transtorno, ele se sente julgado, né? Porque quando você está doente com uma outra questão que não tem relação com o seu físico, com o seu corpo, as pessoas te olham diferente, no sentido, é um tratamento que ele precisa fazer, vai tomar um medicamento e melhora. Quando é relacionado ao físico, muitas vezes pode entrar num lugar de fricote. Mas que absurdo, está tão magra, por que está continuando a fazer isso? Nossa, mas você já não percebeu que você já está forte o suficiente? Ou é só controlar, você não precisa comer a barra de chocolate inteira, é só um quadradinho. Eu consigo, porque você não consegue. Então, precisa dessa sensibilidade, do acolhimento. E só para não estender muito, mas para eu não esquecer esse detalhe, eu me recordo de quando eu estava lá na fila do pediatra com a minha mãe, uns 10 anos, e ficou muito emblemático isso para mim, de uma amiga da minha mãe comentar sobre o meu físico. Eu tinha 10 anos, tinha uma barriguinha e eu estava de top. E ela falou, nossa, ela está barrigudinha. E isso ficou latente para mim, que quando eu comecei a fazer essa dieta, uma das coisas era, eu vou eliminar essa barriga, né? Então, esse cuidado para a gente não falar do corpo do outro, né? É uma responsabilidade nossa também, a gente não sabe como o outro vai receber isso. Então, faz parte também do tratamento a gente evitar falar, tá magro demais, tá gordo demais, né? Esse cuidado é importante. Então, quando a gente fala da distorção da imagem corporal, ela começa com essas informações. Com todo comentário que a gente dirige ao corpo do outro é uma agressão, porque eu estou invadindo o espaço corporal da pessoa. Então, sempre que a gente se sente invadido, a gente vai criar um mecanismo de proteção, né? Então, nesse caso, quando se fala, a sua barriga, se você continuar comendo, você vai ficar com a barriga do seu pai, e a criança é pequena, a criança olha e fala assim, nossa, ela começa a associar coisas que ela não consegue elaborar. Ela associa a imagem inteira, a informação inteira. E isso vira uma crença. E aí ela vai criando uma identificação a partir dessa crença. Porque a criança, né, você vê, as crianças todas têm uma barriguinha mais proeminente, porque os órgãos internos se desenvolvem antes do crescimento. Então, é tudo, né, tem o seu tempo. E é importante ter gordura para o crescimento também, né? A gordura Exatamente. Tem um papel importante. E aí, se a criança escuta, a sua barriga vai ficar que nem a do seu pai, quando ela olha no espelho, ela fala, a minha barriga, que é assim, é igual a do meu pai. E se a barriga do meu pai é grande, a minha também é. É assim que ela pensa no raciocínio. Então, ela já cria uma imagem que aquilo que ela vê dela no espelho significa grande. E essa informação fica instalada. Que ela vai começar a escutar outros comentários, outras comparações. Alguém fala, nossa, eu comi demais, a minha barriga está gigante, eu preciso fazer uma dieta. Amanhã eu vou correr. Amanhã... Então, ela fala, nossa, se a barriga está ruim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, entende como é que vai construindo a distorção da imagem? Porque a criança não sabe discernir, e nem o cérebro sabe discernir se aquela informação que chega é verdadeira ou não. Então, o cérebro recebe informação e vai fazer um registro disso, sendo verdade ou não. Por isso que comparações, comentários sobre o corpo dos outros não deve ser feito, né? Então, não existe barriguinha, não existe barrigona, não existe pé de bisnaguinha. Nossa, tem um pé de bisnaguinha. Aí, quando a criança, já não vê? A criança vê a bisnaguinha e fala, nossa, a bisnaguinha tem uma imagem assim, então meu pé é assim. É o bebezinho Michelin, né? É literal, a criança. É literal, fazer, nossa, como você é bochechudinha. Que linda, como você é bochechuda. Então, a criança não tem bochechuda, né? Não é bochechuda, não é coxuda, ela tem coxa, tem pé, tem perna. Então, quanto mais neutro você nomear o corpo para a criança durante essa fase do desenvolvimento, melhor. Sem dúvida. Né? Não tem pé de lancha, né? Imagina, pé de lancha, né? E falam mesmo. Nós temos que fazer um intervalo rapidinho. Na volta a gente continua esse papo. Tem muita coisa legal pra gente saber dos tratamentos. Vamos falar daquela canetinha milagrosa que tá emagrecendo aí também. Vamos falar assuntos polêmicos também, lógico. Te espero, tá? Até já.
Olha, durante o intervalo nós estávamos aqui comentando, né, sobre a forma de abordagem e de acolhimento. Quando uma criança ou um paciente chega e fala para vocês sobre a forma física, né? De repente, aquela criança que está um pouco acima do peso, né? Que é uma criança gordinha. Quando ela pergunta para a mãe, mamãe, eu tô gordinho? Ou o que ela pode perguntar? Como é que a mãe pode fazer? Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Bom, é muito delicado, né? Porque a gente não sabe o que a criança já elaborou sobre o corpo dela, o que ela acha sobre o corpo dela. Então, vamos supor aqui numa situação onde a gente sabe que tem um distúrbio alimentar, tem uma distorção de imagem. Então, quando você fala, sim, filho, você está gordo, vamos fazer uma coisa, é muito ruim ouvir isto, né? Então, a criança se sente super inadequada porque ela está gorda. Então, ela começa a associar que o tamanho e a forma do corpo tem uma relevância muito importante, né? Então, tem casos e casos. Então, se a criança realmente está acima do peso e tem algum problema de saúde, olha, filho, vamos passar no médico, vamos dar uma olhadinha como está a sua saúde. E não dizer assim, você está gordo. Entendeu? Por quê? Pensando na fase de crescimento, né, que a Amanda levantou, antes de ter o estirão, a criança ela acumula gordura, principalmente na região abdominal. Então, ela vai criar isso, propositalmente. Porque na hora do estirão, se eu não tiver gordura, o tecido vai romper, as estrias de crescimento, né? Então, precisa disso. Então, nessa fase, o corpo muda. Então, acho que é uma informação que pode falar para a criança, olha, você deve estar crescendo, está numa fase de crescimento, as mudanças no corpo são normais, isso não quer dizer que você é assim. São fases que o corpo muda, e o corpo muda sempre. Então, isso é uma resposta neutra. E não falar, você está gordo. Porque, de repente, ele não está. Pode ser antes da fase do crescimento, entende? E a mesma coisa quando a gente pensa numa criança, por exemplo, ou um adolescente que realmente está com um baixo peso. E aí, é muito comum ela perguntar para a mãe ou para quem está próximo, eu estou magra? Eu estou gorda? E aí a mãe vai falar assim, não, você está magra. Ela fala, não, você está mentindo. Né? Então, ou falar, não, filha, você está linda. Só que quem tem um distúrbio de imagem corporal não entende isso como elogio. Entende isso como, a minha mãe nunca vai falar que eu estou gorda. Ela sempre vai falar que eu estou magra. Então, o ideal é trazer sempre para o neutro e ajudar a criança a entender como você se sente. Você está se sentindo como? Você está se sentindo bonita com essa roupa? Você está ok para você? Então, deixar na mão dela e não a gente julgar o que o outro precisa vestir. Doutor. Perfeito, era isso que eu ia complementar. Eu gosto de usar a estratégia reversa, né? Eu deixo a pessoa se sentir à vontade. Como é que você está se sentindo? Você acha que você está gordo? Você acha que você está com gordura localizada? Está te incomodando? A parte estética, a parte metabólica, você está se sentindo mal? Você fica incomodado com seus amigos? Durante isso, você passa um pouco a responsabilidade, ele vai acabar abrindo o jogo e vai te dar as dicas ali, o que é a melhor conduta para você fazer. Antes de traumatizá-lo, né? Eu ia complementar mais ou menos nessa linha, porque às vezes uma pergunta é uma ótima dica e o início de uma conversa, não é? Então, alguma coisa, o que te fez pensar nisso? E aí, às vezes, vem uma história inteira, bastando uma pergunta desse tipo. Alguém falou? Porque a criança traz muito, né? Isso. Ela ouviu um comentário na escola, ela se comparou com alguém, né? O que fez com que ela trouxesse essa preocupação? E aí você adiciona aquele componente que você comentou antes do nosso intervalo, que é observar um pouco mais o que está acontecendo ao seu lado, né? E fazer boas perguntas, eu acho que é um ótimo começo sempre. E na adolescência tem uns meninos, às vezes, que ficam um pouco incomodados, né? Que tem um pouquinho de acúmulo na região, que acaba sendo uma leve ginecomastia por acúmulo de gordura, então acaba ficando um pouco traumatizado, né? Aquele peitinho, alguma coisa. E é normal da adolescência, ele vai desenvolver estatura, ele vai desenvolver massa muscular e aquilo ali vai acabar passando desapercebido, desde que ele seja bem orientado. E acho que é uma boa dica perguntar para a criança por que você se sente gordo? Quais são as características como é que você enxerga que é gordo? O que significa ser gordo? Até para saber, aonde isso está em você? Que ela já elaborou, né? E que referências elas têm, porque como a gente tem hoje também muita exposição nas mídias, né? A gente tem padrões de corpo muitas vezes inalcançáveis, né? E por que ela já
tem uma ideia de que ser de determinada forma física é bonito ou não, né? Como que ela elaborou isso? E para a gente também é difícil, enquanto adulto, entender isso, né? Essa percepção de falar da beleza e até pensando também nisso, né? De muitas vezes o corpo magro, o físico esbelto ser elogiado, né? E um corpo com um pouco mais de gordura, né? Ter ali um prejuízo nesse sentido de elogio. Ô, gente, então, aí vamos falar um pouco desse emagrecimento, né? De repente a pessoa está com uma compulsão alimentar, comendo muito, ficou muito acima do peso, e aí por razões emocionais, fatoriais, né? Diversas razões, como a gente já explicou aqui, que podem acontecer. Existem caminhos, né? Tratamentos, caminhos nutricionais, psicológicos e tal. E existe a tal da canetinha que saiu há um tempo já, mas que tomou uma fama, né, uma proporção agora surpreendente. As canetas que antes eram para diabéticos, enfim, para questões de saúde, e hoje viraram também para questões estéticas. Por quê? Porque não só pessoas obesas fazem uso. Às vezes uma pessoa precisa perder 3 quilos e faz uso, né? E eu queria a opinião de vocês. Eu sei que vocês podem até ter opiniões contrárias sobre o assunto. Doutora. Quando o paciente sofre, né, de transtorno de compulsão alimentar periódico, é um paciente que tem uma predileção por comida gordura mais saturada, e isso aumenta muito a gordura visceral. Então, assim, traz muitas alterações metabólicas, né? Alterações endocrinológicas e metabólicas. Alterações endocrinológicas, quando a gente relacionado à parte hormonal, né? No caso da mulher, pode causar ovário policístico, no caso do homem, pode causar o hipogonadismo, enfim. E alterações metabólicas que a gente fala, né? Aumento da glicose, diabetes, né? A própria obesidade, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, né? Hoje a gente tem a esteatose hepática metabólica. Então, essas canetinhas vieram, né, inicialmente para as alterações metabólicas, tá? Então, ela veio, né, para diabetes, para o tratamento de diabetes. E como elas melhoram muito a gordura visceral, né? Aí ela melhora muito toda a parte metabólica e endocrinológica. E depois, né, depois que fizeram várias pesquisas, eles viram que realmente, né, é uma medicação muito eficiente, né, para perda de peso. Então, o que acontece? Assim, essas canetinhas, elas são muito boas para quem tem excesso de gordura, principalmente gordura visceral, tá? E hoje em dia, Amanda, a gente tem uma nova classificação de obesidade muito além da balança. Tá? A gente classifica a obesidade com um excesso de gordura, e principalmente gordura na região do abdômen. Então, assim, essas canetinhas são muito bem indicadas nesses casos. O que acontece? Tem uma pessoa que tem gordura localizada, não é gordura visceral, é uma gordura subcutânea, que eu brinco com o paciente, assim, ó. A gordura visceral, ela vai te matar. Pode te matar de diabetes, doença cardíaca, AVC, né? Ela vai te matar. A gordura subcutânea, que é a gordura, né, a gordurinha localizada, de flancos, né, barriguinha, assim, bunda e tudo mais, eu falo que mata de raiva, mas não mata de doença, não. E aí tem muito paciente, né, que utiliza essas canetinhas de forma indiscriminada para essa gordura subcutânea. Só que não vai perder essa gordura subcutânea, vai perder músculo. Então, é muito complicado. Então, assim, o que a Anvisa fez recentemente? Ela colocou como obrigatório a receita, né, a receita médica, justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque eles fizeram uma pesquisa e viram que a grande maioria das pessoas que tinham muito efeito colateral eram pessoas que se automedicavam, e principalmente pessoas magras. A gente nem considera pessoas eutróficas, ou seja, que não precisa, que não tem gordura visceral. Então, assim, a canetinha, ela é maravilhosa, é muito importante todo mundo saber disso, né? A canetinha melhora a gordura visceral, principalmente a esteatose hepática, né? A paciente que tem já uma cirrose hepática por excesso de gordura visceral, ela reverte essa cirrose hepática. Olha que incrível, né? A canetinha ela causa remissão do diabetes. Então, assim, é muito importante essas informações, né? Ela realmente mudou o histórico, né, do diabetes, da obesidade, da gordura visceral e tudo mais. A questão é como você usa e como você indica. Hoje tudo a gente, né, Elaine, a gente vem na indicação do termo que a gente usa hoje como off-label, né? Então, muitas coisas, muitas drogas, às vezes, foram criadas para o principal intuito da diabetes, e hoje a gente usa ela para o tratamento de obesidade, né? O que é mais importante hoje em dia é que muita gente está fazendo uso descontrolado por indicação do colega, né? Até isso aí foi uma excelente opção de ter colocado a receita controlada, porque tem casos de pacientes idosos, né, que fizeram hipoglicemia, bateram a cabeça e tiveram vários distúrbios. Então, hoje em dia, o mais importante é você fazer com acompanhamento médico, né, que vai estar
controlando o seu catabolismo, vai fazer um tratamento, né? Igual a gente fala, né? Não é que tem que deixar de comer, tem que comer com qualidade. Então, se você usar doses altas por conta própria, você pode catabolizar, perder massa muscular, ficar fadigado e ter vários efeitos colaterais adversos, né? Interferindo diretamente no seu risco, até risco cardiovascular em alguns casos. Por outro lado, se você for ver um paciente obeso que pode usufruir dessa medicação, ele também vai ter uma melhora do risco cardiovascular dele, porque ele pode ter uma dislipidemia, ele pode ter uma esteatose hepática, igual a Elaine falou, e hoje a gente sabe que a gente já está na classe aí do triplo agonista, né? Do GLP-1 mais o GIP, ainda tem mais aí que a FDA vai lançar. Né? Com certeza, o triplo agonista. Né? Agora, porque Rogéria, o que também muito se comenta é porque antigamente as pessoas falavam do remedinho para emagrecer, né? Ah, tem gente que toma o remédio para emagrecer. Foi meio que substituído, entre aspas, né? Pela canetinha. Mas o que eu percebo, seja numa fórmula ou na outra, né, posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que ela tem um efeito, né, e aí não estamos nem falando de casos de saúde que realmente tem a prescrição. A pessoa precisa perder, sei lá, 8 quilos. Precisa mesmo, tal, não está conseguindo. Ok, foi lá, deu uma ajuda. Mas se ela não mudar o mindset, a cabeça, se não aproveitar esse momento para mudar os hábitos alimentares, para fazer uma atividade física, eu imagino que você volte a engordar a hora que você parar. Você não vai aplicar essa caneta o resto da vida. Não vai tomar um remédio para emagrecer o resto da vida. Você pode tomar 6 meses, ficar bem 1 ano. Num ano e 3 meses, você vai voltar a ficar gordinho, se você continuar fazendo as coisas de forma errônea, não é? Claro, claro, com certeza. Quando você fala de mudança de comportamento alimentar, né, é preciso que a pessoa primeiro aprenda a identificar quais são os gatilhos, sejam eles emocionais, sociais, internos, né, que fazem com que ela tenha aquele comportamento de exagero, de descontrole, etc. Na hora que ela entende quais são esses fatores, ela própria pode usar recursos internos e começar a fazer as mudanças necessárias. Isso é fácil, é rápido? Não, muitas vezes não é, né? É muito mais trabalhoso. E aí, a tendência é que se busque essas alternativas mais imediatas, com resultado imediato. E aí, a gente costuma dizer que muitas vezes o paciente quer ser emagrecido, né? Ou seja, que isso venha de fora para dentro. E isso realmente não se sustenta no longo prazo e a pessoa fica naquele ciclo vicioso, negativo, de insatisfação. Perfeito. Você, como Efeito psicóloga, rebote. né, veio um educador financeiro aqui e ele usou muito uma frase assim, que as pessoas dizem, eu mereço. Então, eu mereço comprar uma bolsa da marca tal, eu mereço uma roupa nova, todo dia ele merece uma coisa. Isso vale para comida também. Recompensa. Eu mereço um vinho, ai, cansei hoje, mereço um vinho, mereço uma massa, uma carbonara bem deliciosa. Tem muito a coisa do merecimento, não tem? Com certeza. É um presente que a pessoa se dá. Isso, é a questão do comer emocional, né? Que foi citado inicialmente. Então, eu tive um dia ruim, eu mereço comer uma pizza inteira, né? Eu mereço. Começar a trabalhar outros merecimentos. Isso, exatamente. É claro que, de vez em quando, todos nós temos um comer emocional e não há nada de errado com isso, não é? Isso passa a chamar a atenção quando ocorre com muita frequência e na substituição de outros mecanismos, né? Então, você está estressado, idealmente, você deveria identificar maneiras de se desestressar que não fosse necessariamente através da comida sempre. Né? Você está tenso, está ansioso, identificar maneiras adequadas e não disfuncionais, como através da comida o tempo todo. Porque também, nesse caso, muitas vezes a pessoa vai lá, tem o comer emocional, e depois se sente culpada, se sente fracassada diante da comida, ela fala que a comida é que manda nela e assim por diante, e acaba se sentindo pior do que já estava, né? Então, o comer emocional é super importante para ser sempre investigado, trabalhado, e por isso que, às vezes, a terapia entra aí como mais um fator a ser utilizado como ajuda nessas intervenções. Olha, nós temos que fazer um intervalo rapidinho. Eu deixo a sua pergunta, a sua resposta, aliás, para a volta, combinado? Te espero, hein? Rapidinho, até já. Nós estamos falando de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão alimentar, enfim, engloba um comportamento diante da vida, do como você se vê, como é que você se percebe no mundo. E a gente está comentando até aqui agora no intervalo, né, sobre o
o jeito como a gente educa os nossos filhos também. Como é que esse ser humano vai ser lá na frente? E aí nós estávamos falando das trocas, né? Que às vezes, você que é mãe sabe, que tem umas troquinhas que são necessárias, né? Eu estava até comentando com elas. Puxa, minha filha, por exemplo, cara, para ela tirar sangue, é assim, operação de guerra total. Então eu tenho que prometer um passeio, eu vou te levar no Parque da Mônica, eu vou te comprar um presente, eu tenho que prometer alguma coisa. Aí ela disse, é ruim quando começa a prometer comida, sorvete, doce, porque isso vai criando, uma moeda de recompensa o prêmio, errada. a premiação, exatamente. É muito comum, né? A gente vai para o médico, se você se comportar, você merece um sorvete, um doce. Nunca uma banana com exatamente, um whey protein, exatamente. Então, é aquela questão da premiação, né, que a gente estava comentando agora. Então, ela tem uma ligação direta, que é a recompensa, é a fome emocional, a fome hedônica. Então, assim, no final do dia, ela trabalhou pra caramba, né, e aí eu mereço aquele bolo de chocolate inteiro, porque eu passei por isso. Por um processo porque estressante, ela foi ensinada né? a ser assim, né? Isso, ela foi ao médico, passou por uma situação estressante e ficou combinado que ela ia ganhar um docinho depois, né? Informação registrada, certo? Dia estressante, bolo de chocolate. Mas, Rogéria, você como psicóloga, que, por exemplo, para uma criança, qual é o melhor jeito de fazer a troca? Porque tem hora que tem que fazer a troca. Ou não? Qual é o melhor caminho? Não necessariamente você precisa oferecer o alimento, né? Sim. Porque se for necessário e preciso, saiba que faça isso de uma maneira consciente, que a criança está fazendo essa conexão, né? O mau comportamento ou o bom comportamento, ela está conectando com a questão do recebimento da recompensa do doce, por exemplo, né? Então, você pode combinar um passeio, pode combinar uma atividade que ela goste, ficar mais tempo com ela, por exemplo. Vamos Noite combinar que nós vamos sentar para brincar, né? Você vai convidar um amigo em casa. Existem uma série de outros recursos que podem ser usados aí, né? Que não necessariamente é a comida. Porque o que se percebe é que, de maneira intuitiva, a criança não recorre à comida quando ela está triste. Ela recorre quando ela está com fome. Né? Então, em algum lugar, a gente vai aprendendo a colocar a comida de outra forma na nossa vida. E muitas vezes através dessas situações. Né? E depois a gente tem que correr atrás de voltar a ter essa busca do comer intuitivo, de ouvir os nossos sinais do corpo, de fome, saciedade, satisfação, que fica perdido quando a gente começa a ter esse tipo de comportamento, de aprendizado de comportamento, né? De medidas compensatórias. E o que acontece é que essas canetinhas, por que elas fazem tanto sucesso? Porque elas fazem a fisiologia da fome, da saciedade e da saciação. Elas são hormônios que são produzidos no intestino. Quando a gente come, é produzido vários hormônios, né? Dentre eles o GLP-1, o GIP, enfim. E esses hormônios vão lá numa região do cérebro que chama núcleo acúmbeos, que tem o centro da fome, o centro da saciedade, o centro da saciação. O que acontece? Quando a gente também fala com a criança, tem que comer até o final, não pode deixar comida no prato, você tem que comer até o final. O seu corpo, o corpo da criança, está mandando esses hormônios lá para essa região, falando, o hormônio de fulana, né? O cérebro de fulana, assim, Alice, nome da minha filha, por exemplo. Alice, Alice, você já comeu, pode parar de comer, né? Ativa a saciação, a saciedade, diminui a fome. Só que quando a mãe fala, não, você tem que comer até o final, ele cria um bloqueio para esses hormônios, entendeu? A gente chama de um feedback negativo, assim, diminui a quantidade de receptores para esse hormônio. Então, quando ela falou, né, para a gente voltar para a fisiologia, para a fome, que a gente chama de fome fisiológica, a fome fisiológica é justamente isso, a gente saber quando a gente está com fome, quando a gente está satisfeito, quando a gente está saciado, é isso que acontece. E com a nossa criação, a gente perde muito essa fome fisiológica. Ô, Bianca, tem até, assim, eu acho que a gente pode até trazer umas dicas para os pais, né? Como é que eles podem observar se uma criança, se alguém dentro de casa está com algum transtorno alimentar? Observar principalmente mudanças de comportamentos. Primeiro, em relação à comida, né? A criança começa a comer menos, porque é uma lógica para ela. Se ela não está satisfeita com a forma do corpo, ela vai resolver na comida, tá? É natural, né? Então, é um pensamento lógico. Então, mudanças no comportamento alimentar.
evita certos alimentos e vai começando a tirar coisas da dieta, né? Observar se começou a fazer mais atividade física, se ela prefere fazer antes acompanhava com os pais, agora ela vai e volta ia de carro e fala, não, eu vou agora e volto para a escola a pé. Ou não pega elevador, sobe escada. Então, essas mudanças no comportamento. Outra coisa é a forma que a criança se veste. Quando a criança entende do olhar dela que o corpo tem muitas dobras, muita gordura, é natural que ela queira se esconder. Então, uso de roupas largas, mangas compridas, mangas longas, aqueles moletons, sabe? Grandes. Pretas. E o que chama atenção é que elas usam essas roupas mesmo de um calor infernal, né? Então, as pacientes, quando eu trato a distorção da imagem, elas falam assim, tia, agora não preciso mais passar calor. Eu posso tirar o moletom, né? Porque quando a distorção da imagem está instalada, a criança acha que todo mundo enxerga ela da forma que ela se enxerga, que é uma forma irreal. Então, querer se esconder faz parte desse contexto, né? Começar a querer usar o blusão do pai, moletom do pai, ou da mãe, ou do irmão mais velho, né? Então, isso são comportamentos que chamam a atenção, tá? E principalmente atividade física, coisas que antes não fazia, começa a fazer com mais frequência. Vai todo dia para academia, né? Então, esses são, acho, os 3 principais. Eu complementaria com a questão do isolamento social, que é um componente assim bastante importante, né? A criança ou adolescente, ele vai deixando de querer conviver com os amigos, porque muitas vezes a convivência social implica em comida, comemorações, etc. E a pessoa começa a querer evitar, né, esses eventos, começa a querer comer sozinho dentro do quarto. Então, o isolamento social é muito presente nesses quadros e com consequências muito sérias, principalmente hoje em função do excesso de uso de redes sociais, né? Então, a criança, o adolescente gasta muito tempo no quarto, interagindo na rede social e muito pouco na vida real. Isso só piora esses quadros. Então, isso chama atenção também. Deixa eu só complementar nessa questão da atenção. Quanto a criança ou adolescente fica olhando no espelho. Porque eles ficam horas se olhando no espelho, se checando muito, pesando muito. Às vezes, tirando medida do corpo. Então, precisa ficar de olho mesmo. E tá? na parte alimentar, né, a gente falou muito dessa questão da restrição, do isolamento, mas pode acontecer também um período de compulsão mesmo, né? Então, entender se está acontecendo um episódio de exagero, às vezes em determinado tipo de alimento, ou uma restrição em específicos tipos de alimentos. Não é incomum de acontecer o adolescente entender que, nossa, esse tipo de alimento faz mal, eu não vou comer de jeito nenhum. Né? Que a gente entra naquele comportamento da ortorexia. Então, não necessariamente só os padrões de restrições de não comer, né? Ou de reduzir a comida, mas pode ser do aumento também. Ô, doutor Vinícius, existe um risco grave também de desenvolver, por exemplo, osteoporose. A gente falou disso. Os problemas, assim, saindo um pouco da coisa comportamental, que é muito importante, mas a saúde física, né? Perfeito. Para complementar no final agora, eu queria deixar 2 dicas, né, muito importantes. Primeiro, você que se identifica com qualquer processo desse que a gente comentou por aqui, tanto com a perda de peso como a obesidade, procure um profissional capacitado para você procurar ajuda e ver o que está acontecendo. Porque tanto a obesidade como a bulimia, a anorexia, você pode perder massa muscular como massa óssea, né? O que a gente conta osteopenia, osteoporose, e também massa muscular que a gente chama de catabolismo, quando a gente vai degradando massa muscular. Isso você leva num processo de caquexia, você pode ter vários problemas, né? Desde atraso do metabolismo, como acelerar demais o metabolismo. Então, também pensando na obesidade, hipertensão arterial, diabetes, tudo isso leva em consideração, e até mesmo a dislipidemia, tá? Sarcopenia, igual a Amanda está complementando. Então, assim, é um leque muito grande que a gente tem para ter vários distúrbios, tanto de metabolismo, como de massa e como de massa óssea. Então, qual é o segredo hoje em dia? Eu acho que se você levar esse recadinho hoje, que você não tem que fazer automedicação e procurar um profissional, tanto para perda de peso como para ganho de massa muscular, você tem que procurar um profissional gabaritado para você poder fazer, para você não ter nenhum efeito colateral e lá na frente você não conseguir ter esse retrocesso, né? E na sua opinião, a estratégia de mudança é dada pelo profissional?
Com certeza. E outra Ou coisa... a gente pode ter algumas estratégias em casa também, que ajudem essa criança que precisa perder peso, ou, né, ou esse familiar que está com uma anorexia aí da vida. Acho que o incentivo em casa, né, o pai, a mãe, o amigo, levar para uma atividade física, mostrar o caminho, acho que quanto mais ajuda, igual a gente está aqui numa equipe multidisciplinar, quanto mais gente tiver podendo assessorar e dar as dicas interessantes, eu acho que a gente consegue fechar um pouco o cerco para ele conseguir fazer uma atividade física. E outra coisa, a restrição alimentar, gente, hoje não tem, porque às vezes uma pessoa ela faz atividade física, ela quer comer um pouquinho mais. Tudo depende de um cara, por exemplo, o cara faz uma hipertrofia ou faz uma atividade aeróbica, você não pode restringir o carboidrato, né? Tudo depende da indicação. Acho que todos os tipos de dieta, cetogênica, né? Dr. Atkins, todas elas são low carb, todas são válidas desde que você saiba a fase e também interpretar um pouquinho o paciente para você fazer a melhor prescrição. Eu acho que uma dica legal, né, nesses casos que a criança realmente está acima do peso, ela precisa perder peso, não falar, olha, vamos fazer atividade física porque você está gordo. Sim. Vamos fazer uma atividade física em família? Vamos no parque? Né? Vamos... Nossa, é tão legal, a gente se diverte. Então, não é sempre por causa do corpo, né? Então, porque senão o corpo sempre fica muito em evidência. Então, é por causa do corpo que eu só vou ser feliz se eu emagrecer. Então, a questão é... Então, olha, isso faz bem para a saúde, vamos em família, vamos fazer... E não colocar o corpo sempre em evidência, por causa do corpo. Tá, isso é igual criança, ou adolescente, ou adulto que tem compulsão por compras e todo passeio é shopping. Vai almoçar, vai no shopping. Precisa de uma meia, vai no shopping. Porque nós temos também lojas de ruas, nós temos restaurantes em ruas. Então, assim, eu acho que é ter esse olhar mais sensível em cima da compulsão que cada um tem, ou se tem alguém do teu lado que tem essa compulsão, a gente tem que tirar um pouquinho também, né, esse ladrão do crime. Tem que tirar um pouco essa pessoa, trazendo um lado positivo, que foi o que você falou. Vai respirar um ar puro, vai levar seu cachorro, vai patinar, sei lá. E o mesmo vale para comida, né? Porque se tem, por exemplo, uma criança, um adolescente acima do peso, olha, você não pode comer tal coisa, mas aí a casa inteira come, né, de outra maneira. Então a gente tem que olhar com atenção para isso, para que seja um ambiente levado realmente para a saúde, para esse contexto do comportamento e de trazer felicidade e prazer na hora de comer também, né? Não tem que deixar de comer, né? A gente precisa comer com qualidade. Esse é que eu acho que é o segredo aí da história. Eu acho que ensinar as crianças que existe a vida deles não é para alimentar um corpo, para fazer as demandas para o corpo. O corpo faz parte da vida. Sim, né? E não o contrário, que hoje eles estão aprisionados por causa do corpo, faz tudo em nome do corpo. Como a vida ela acaba se tornando só um eixo, só um olhar, corpo. Eu preciso ter um corpo para ter aquilo. Se eu não tiver esse corpo, eu não vou ter amigas. Se eu não tiver esse corpo, não vai acontecer isso. Então, tirar o corpo desse lugar. Está tomando a frente de tudo. Tá certíssimo. Olha, eu espero que essas informações todas, né, sejam muito absorvidas por você, pela sua família. Se você gostou do papo e quer indicar para alguém, faça isso, vai ser super importante. Nosso conteúdo aqui é preparado com muito carinho, muito respeito e muita responsabilidade, especialmente para você. Nós estamos chegando no finalzinho, eu sei que ainda teria muita coisa para falar, mas eu quero agradecer. Obrigada, Rogéria, obrigada, Vinícius, Amanda, Bianca, Elaine. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, equipe. Obrigada a você que passou um pouco do seu sábado à noite com a gente, aprendendo, se informando. A gente só quer que você tenha paz, alegria e muita saúde. Vida longa, boa semana. Até sábado que vem. Tchau.